Meu nome é Adriele Pereira de Souza. A minha pesquisa é intitulada Proposta de Modelo de Sequenciamento de Operações. O meu orientador é o professor Dr. Marco Aurélio Reis dos Santos. O roteiro da minha apresentação, primeiramente, para contextualizar o problema, falar sobre o objetivo, o referencial teórico, os métodos, os resultados, por fim, as considerações finais e as referências. Então, a gente vive um atual cenário competitivo nacional, né? Recentemente, a gente passou por uma crise sanitária, a gente tem crises políticas, econômicas, a gente tem alta da inflação, o câmbio, e mesmo com todo esse cenário tão complexo, a gente teve a abertura de mais de 1,3 milhões de empresas no primeiro quadrimestre de 2022, segundo o Ministério da Economia. Para que essas empresas elas consigam se manter ativas, é muito importante a utilização, né, da pesquisa operacional aliada ao planejamento e controle da produção. E mais do que isso, a gente precisa de profissionais que estejam capacitados nessas áreas. E mais do que isso, que eles possam ter a capacidade de olhar o processo sempre como um todo. E analisando esse processo, visando a melhoria contínua, a gente identificou uma falta de inovação e tecnologias destinadas ao planejamento da produção. Então, falta de profissionais com expertise em métodos e técnicas da PO, atrelado com o aumento da competitividade no setor. Então, visto isso, esse projeto de pesquisa ele tem o objetivo de aprimorar o método desenvolvido nos trabalhos anteriores, baseado na metodologia flexível de Option Scheduling, atribuindo a função de designações de máquinas para auxiliar as tomadas de decisão dentro do meio produtivo de modo a minimizar o lead time de produção das empresas. Então, o referencial utilizado por Flexível Job Shop Scheduling, então nele a gente tem N jobs que devem ser processados em M máquinas, então ele vai ter o objetivo de determinar a máquina mais adequada para cada operação e a sequência das operações das máquinas, então o objetivo dele vai ser otimizar, nesse caso, o Mixpan, que é o tempo de processamento total do produto. Outro método que a gente utilizou foi a metodologia Simulei Annealing. Nela é possível, independente de qual for o problema, traduzir o problema em formato de gráfico, então a gente pode fazer uma busca, um refinamento de uma solução ótima local. A gente utilizou o algoritmo de busca em grafo, então utilizamos a técnica PERT CPM, nela foi considerada a regra do tempo inicial mais cedo, de uma atividade é igual ao maior tempo final mais cedo das atividades anteriores. Aqui a gente tem a fórmula que foi utilizada, e aqui é a construção da rede. Então, na figura 1, a gente tem um nó de origem e um nó de destino, e cada nó ele representa uma operação, no qual a operação ela vai ser a combinação da ordem e do job com a máquina. No grafo, a gente utiliza a representação O e J, na qual I vai representar o job e J as máquinas, e o valor dos arcos equivale ao tempo de processamento de cada job na máquina especificada. Então, a gente pode observar que existem arcos que ligam as mesmas máquinas com o objetivo de estabelecer a ordem de execução de cada job na máquina determinada. Esses arcos, eles são denominados arcos disjuntivos. Então, na figura 2, a gente vê que foi determinado um único sentido para cada arco disjuntivo, e o sentido dele é definido aleatoriamente, desde que forme um gráfico cíclico, né, acíclico, para que seja possível a gente resolver em tempo polinomial através da programação dinâmica. Já na figura 3, a gente vê aqui em vermelho um caminho mais longo para o problema. Esse é o gargalo do meu sistema. Para diminuir esse Mixpan, a gente precisa alterar a sequência das operações que estão no gargalo no sistema. E para isso a gente troca sempre a orientação de algum arco do caminho mais longo. É assim que a gente consegue aplicar a técnica PART CPE. Quanto aos métodos que foram empregados na pesquisa, sobre o enfoque de natureza uma pesquisa aplicada, objetivos, ela é empírica normativa, abordagem quantitativa, os métodos de modelagem. As etapas que foram realizadas, primeiramente, foi o aprofundamento de conhecimento na metodologia flexível de Shop Scheduling, a programação do algoritmo, né, de modo a aprimorar o que já tinha sido desenvolvido, realização de testes, validação do modelo e análise dos resultados. Aqui, a gente tem os dados de entrada da ferramenta, então a gente tem job, número de operações, máquinas, duração. Aqui a gente tem a coluna de DMCI em branco, porque após a execução do modelo, ela vai ser preenchida automaticamente. Aqui a gente tem a interface, então é uma interface fácil tem uma interface bem intuitiva, né? Então, aqui, onde a gente tem o campo disponível para dados, a gente vai selecionar todas as informações da tabela, e no campo destinado ao Mixpan, a gente deve selecionar a célula na qual o resultado ele deve ser apresentado. Na área que está indicada para DMCI, a gente vai atribuir a coluna vazia, para que após a execução do modelo, os valores eles sejam preenchidos automaticamente. E, por fim, a gente vai selecionar uma célula para que o gráfico ele seja plotado. Após apertar resolver, já vai aparecer na tela o Mixpan do problema. Aqui a gente tem os dados, né? Então, os dados de DMC, eles foram preenchidos, e é o que está em branco aqui na coluna, eles representam as máquinas que não serão utilizadas de acordo com a designação. Para melhor visualização, a gente plotou um gráfico gigante, onde é possível a gente ver que
É realizado um setup inicial em todas as máquinas antes do início da produção. Eu, por exemplo, máquina 1 e 4, elas iniciam o processo dos jobs no instante subsequente, entretanto, a máquina 4 ela produz apenas um lote do job 4 e fica ociosa o restante do tempo. Já as outras máquinas, elas seguem as produções do job de acordo com a designação do modelo. Diferente do modelo anterior, que a gente desenvolveu nos outros anos, aqui, não é necessário estabelecer as ordens em que as tarefas elas vão acontecer, pois o próprio modelo ele possui o objetivo de solucionar essa problemática e devolver ao usuário uma expand, juntamente com o sequenciamento de operações com a designação das máquinas. Vale ressaltar 2 pontos. Aqui a gente só está apresentando um teste, mas a gente fez 2 testes, né, como pode ser observado no relatório, e também esses dados eles são dados hipotéticos. As considerações finais, a gente vê um importante papel do sequenciamento de operações e processos de tomada de decisão, a eficácia da metodologia flexível de Workshop Scheduling para a redução do make-span e o aprimoramento do modelo, ele apresentou resultados satisfatórios, sendo uma ferramenta que pode sim ser substituir as tomadas de decisões empíricas dentro do ambiente produtivo. Aqui estão as referências. Muito obrigada.